Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Olha só, Deus é fiel na nossa vida, então consagre o seu dia na presença do Senhor. Deus está tomando conta de todas as coisas, realmente Ele está tomando conta de todas as coisas em nome de Jesus. Olha só, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Não há nada que escape das mãos do Senhor. E o que eu quero trazer para nós hoje? Nós precisamos, dependemos da presença de Deus em nome de Jesus. Olha só, texto base, 2 Samuel 6:11, já é o primeiro livro que nós vamos ler, tá? Logo depois, nós vamos para Salmos 27, versículo 4, e seguimos para João 14, 16, 17, vamos seguindo aqui até o 26, tá bom? O que nós precisamos entender? Vamos ler aqui, 2 Samuel 6:11, e a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Irmãos, vamos entender. A arca de Deus, a arca da aliança que Deus fez, Deus mandou Moisés fazer a arca e tal, e tinha a arca, né? Tava lá a vara de Arão que floresceu, o maná e tudo mais. Irmãos, presta bem atenção. Quando Davi, a primeira vez, está lá em Crônicas 13, ele vai transportar, a primeira Crônica 13, ele vai transportar a arca, e aí ele vai colocar em carro de boi e tal, e aquela coisa toda, e não dá certo. Até o Uzá morre lá, porque fica tentando olhar lá dentro da arca. E aí a arca fica lá na casa de Obed-edom. A partir daquele momento, Obed-edom, ele não era judeu. Vai falar aqui a origem dele, lá em Crônicas fala a origem dele. Então, naquele momento que a arca fica na casa de Obed-edom, Deus abençoa tudo que ele faz. O que é isso? O que eu quero trazer para nós? Irmãos, nós precisamos da presença de Deus. Não tem como eu ou você realizar alguma coisa sem a presença de Deus. Ah, mas você vai lá e trabalha, você vai lá e faz... Mas eu quero dizer os projetos de Deus, irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos e dependemos da presença de Deus. A bênção está na presença de Deus, não está. Ah, eu vou para fazer tal coisa. Não, eu preciso da presença de Deus. Seja qual for a situação, o que eu preciso? Da presença de Deus. É a presença de Deus que eu preciso. Eu vou andar, eu vou fazer, eu vou realizar, mas tudo com a presença de Deus. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa e foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Irmãos, presta bem atenção. O Davi vai querer trazer a arca, né, para ficar lá no templo e tudo, para a casa de Deus. E aí, nesse momento, acontece tudo isso. Aí deixa a arca lá na casa de Obed-edom. Irmãos, a bênção foi tão extraordinária, mas tão grandiosa, que
as coisas foram acontecendo de maneira extraordinária na vida de Obed-Edom. Ah, será que eu tenho mais sorte que as outras pessoas? Será que... Não, querido, não é isso não. Não é isso não. Sabe o que que é? É eu e você termos a presença de Deus. Querido, o que que eu preciso fazer? Lutar para ter a presença de Deus. Diante de cada situação, diante de cada circunstância, eu tenho que lutar para ter a presença de Deus em nome de Jesus. As coisas vão acontecer na nossa vida por causa da presença de Deus. Não é porque nós somos bons, é a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. A arca representava Deus ali. E ela estava ali na casa daquele homem, e ele cuidou dela com todo carinho, viu o que aconteceu, respeitou a presença de Deus ali naquela arca que representava a presença de Deus. O que eu preciso entender? Luta para ter a presença de Deus em nome na sua casa, na sua vida, no que você vai fazer. Vamos aqui pular para os Salmos aqui, ó, o 27:4. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização, o Salmos 27:4, tá? Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Meu irmão, em nome de Jesus, o que o Davi fez? Ele falou assim, ó, um anseio eu manifestei ao Senhor, e a sua realização eu buscarei, que possa eu viver na casa do Senhor todos os dias. Ele queria estar na presença de Deus e ter a presença de Deus, aprender com o Senhor, meu irmão. A nossa vida é na presença de Deus. Diante de cada situação, diante de cada circunstância, o que eu vou fazer? Lutar para ter a presença de Deus. A bênção chega na nossa vida por causa da presença de Deus. Você por exemplo, presta bem atenção. Eu vou falar uma coisa aqui bem baixa para que você bem assim abaixo, né? Abaixo do que para que nós possamos entender. Você você é amigo de um dono de uma empresa. E esse dono da empresa é seu amigo. E ele fala assim, ó, vamos lá na minha empresa, uma empresa muito grande. E aí, você está andando com ele. E automaticamente, as pessoas, os funcionários, vão querer trazer ali um cafezinho, porque ele está com o dono da empresa. Eles vão querer fazer alguma coisa, preparar o melhor lugar. Sabe por quê? Por causa da presença daquela autoridade. Querido, eu preciso da presença de Deus mais do que tudo nessa vida. Você precisa da presença de Deus mais do que tudo nessa vida. Quando nós trazemos a presença de Deus, as coisas acontecem, o extraordinário acontece na nossa vida. Luta para ter faça de tudo para ter a presença de Deus. Olha só, a arca de Deus ficou lá. E aí tudo que o cara ia fazer dava certo. Tudo que ele ia fazer, as coisas aconteciam. Por quê? Porque a presença de Deus. Então, e como é que é isso? Como é que eu tenho a presença de Deus? Primeiro, o que o Davi falou? Ó, uma coisa buscarei, que possa eu habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender, contemplar a formosura do Senhor, porque no dia da adversidade, ele sabia que tinha esse dia, mas sabia que a presença de Deus ia guardar a vida dele. Eu preciso da presença de Deus. Ó, vamos entender um pouquinho mais aqui, João 14:16, diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus falando, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Luta pela presença do Espírito Santo. O que ele é? É o nosso intercessor. Ele traz aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos viver o cuidado dele em nome de Jesus. Nós precisamos da presença de Deus em nome de Jesus. Nós lutamos para ter a presença de Deus em nome de Jesus diante das questões,
da circunstância, nós vamos viver a presença de Deus em nome de Jesus. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, o Espírito Santo conosco, a nos acompanhando. Lembra que o Moisés falou? O que o Moisés falou? Ó Deus, se o Senhor não for comigo, conosco, não faz nem a gente sair daqui. Quem é que vai fazer, distinguir eu e esse povo diante dos demais povos? Então, você está entendendo? Luta, querido, para ter a presença de Deus, faça de tudo para estar na presença dele. Agora, vamos lá, vamos entendendo mais um pouquinho aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. Jesus disse, se alguém, versículo 23, tá? Eu comecei no João 14, 16, o 17, agora 23. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, querido. Você está vendo que o que traz a presença de Deus? Eu e você sermos morada de Deus? Você está entendendo? Está entendendo como as coisas, o raciocínio está fechando? Por quê? Porque através da presença de Deus, como? Através da palavra. Você está vendo como é que vai chegando até eu e você? Se vós, aí ele fala, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que é isso? Eu sendo morada, você sendo morada de Deus, a presença dele morando na nossa vida, porque é isso que está dizendo. O que é que eu preciso entender? Luta para ter a presença de Deus em nome de Jesus. Luta para estar na presença de Deus. Faça de tudo para viver a presença e o cuidado de Deus em nome de Jesus, diante de todas as circunstâncias. O que eu preciso lutar? Presença de Deus. É isso que transforma a nossa vida, é isso que muda. Aí ele falou, se você me ama, você guarda o que Jesus está falando para você. Tenha temor, o temor traz a presença de Deus, por quê? Eu não consigo guardar tudo. Você não consegue guardar tudo, mas o Espírito Santo está conosco e habita conosco. O que ele vai fazer? Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como é que eu trago a presença de Deus através do temor, a direção do Espírito Santo? Eu guardo a palavra de Deus em todos os sentidos, porque assim eu vou viver a presença de Deus. Você vai viver a presença de Deus em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nos cobre com o teu poder e a tua unção. Nos cobre com a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos de maneira poderosa, Senhor, na nossa vida. Unge-nos, ó Deus, com o teu poder e a tua misericórdia, Pai. Ó Senhor, nós queremos a tua presença, Pai. Abre a nossa mente, Deus, para absorver a tua palavra. Abre a nossa mente, Deus, para entender, Pai, e ouvir o teu Espírito Santo nos direcionando em tudo. Coopera conosco, Pai, e abre o nosso entendimento, Deus. Em nome de Jesus, esteja as tuas mãos sobre a nossa vida, Pai. Mas o que nós queremos dizer, Pai, esteja a tua presença conosco, Pai. Abre o entendimento para que, em nome de Jesus, a tua palavra esteja na nossa mente. Abre o nosso entendimento em nome de Jesus, porque através da tua palavra, da presença do teu Espírito Santo, nós vivemos a manifestação do Senhor. Unge com o teu poder. O que nós queremos, Pai, é estar na tua presença, habitar nos teus atos e viver o teu cuidado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Papai, eu peço a ti, abençoa cada um que está comigo, unge com o teu poder e a tua graça, unge com a tua unção e a tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.